Olá, bom dia, povo de Deus, amados do Senhor, aqueles que são mais do que vencedores, aqueles que fazem parte da noiva do Cordeiro. A você, meu irmão, minha irmã, eu quero declarar um dia de vitórias, um dia de triunfo. E nessa manhã eu estava meditando acerca de tudo aquilo que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo um tempo difícil. E Deus, Ele trouxe ao meu coração uma palavra que está registrado no livro de Números, capítulo 11. Porque tem algumas pessoas que diante dessa adversidade, diante desse quadro, está achando que Deus não está vendo, Deus, Ele não está ouvindo a sua oração. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus, Ele está vendo e Deus, Ele está ouvindo. Mas a própria palavra vai dizer que tudo tem um tempo determinado. Há um propósito de Deus debaixo dos céus. Algumas outras pessoas talvez estejam achando que está demorando demais. Mas quem somos nós para questionarmos o tempo do Senhor? O que nós precisamos confiar naquilo que anunciamos, confiarmos naquilo que pregamos. Não tem como nós anunciarmos e pregarmos uma coisa e na hora de vivermos uma outra. Precisamos ter um dos elementos, um dos atributos do Espírito Santo que se chama paciência. Precisamos esperar, mas esperar com fé. Porque os grandes homens da Bíblia Sagrada, eles esperaram. Você vai ver que José teve que esperar 13 anos para se assentar no trono. Davi teve que esperar aproximadamente 13. Também, né? Você vai ver que Abraão esperou 25 para ter o seu filho Isaac. Caleb, 45 anos para ter Hebrão. Então nós precisamos ter paciência e confiar. Confiar na palavra de Deus. E algumas pessoas, como eu disse, talvez estejam questionando em relação a isso. Em relação até mesmo ao poder de Deus. E Deus, Ele me trouxe uma palavra. Essa palavra, como eu disse, está no livro de Números, capítulo 11. Eu quero ler o versículo 21. Onde disse Moisés: 600 mil homens de pé é este povo no meio da qual estou. E tu dizes: dar-lhe-ei carne, e comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanho de ovelhas e vacas que lhe bastasse. Ajuntar-se-ão para ele todos os peixes do mar que lhes bastasse. Respondeu o Senhor a Moisés: ter-se-ia encurtado o braço do Senhor? Agora mesmo verás se a minha palavra se cumpre ou não. Essa passagem retrata sobre a murmuração do povo. Versículo 1 vai dizer que o povo se queixou. O povo se queixou da sua sorte. Talvez eles estavam achando que a vida que eles estavam vivendo é uma vida de azar, até porque eles estão no meio de um deserto. Estão sendo conduzidos por Deus por uma terra de promessas. E essa queixa, ela está na extremidade do arraial. E Deus, que vê tudo, sabe de tudo, conhece tudo, Ele vai descer como fogo. E esse fogo aqui representa que Deus não está se agradando dessa murmuração e dessa queixa. Deus está mostrando para eles o que eles estão falando não condiz. Se eles acham que eles não estão vivendo aquilo que eles desejam,
Eles têm que aguardar, porque eles estão no deserto. E a visão que eles estão tendo não é a visão que Deus havia prometido de uma terra que mana leite, mana mel, mas eles estão a caminho dela. Então tem que ter paciência e esperar o tempo. E quando a ira do Senhor desce, eles vão clamar. Eles vão pedir, tenha misericórdia, não nos consuma. Creio eu. E o fogo da ira de Deus, ele vai se apagar. Mas no meio desse povo havia um populacho. E esse populacho vai ter desejo de comer um outro alimento. Esse populacho é justamente quando Israel sai do Egito. Juntamente com o povo vêm alguns egípcios, achando que, pelo aquilo que Deus havia dito que levaria eles para uma terra de mana, leite e mel, creio eu que eles querem se aproveitar de alguma coisa. Creio eu que eles querem também desfrutar das benesses que o Senhor haveria de dar ao seu povo. Alguns aproveitadores no meio do povo. Mas esse povo, esse populacho, eles vão inflamar a nação com o desejo de comer um outro alimento, de comer carne. Israel vai chorar e vai dizer: quem vai nos dar carne para comer? Porque no Egito nós tínhamos carne. No Egito nós tínhamos melão, tínhamos pepinos. No Egito nós tínhamos cebolas, alho. Israel vai ser inflamado pelo populacho, pelo aquele povo que saiu do Egito. Juntamente com eles Israel vai ser influenciado com o desejo de comer uma outra coisa. Vão sentir saudade do Egito, porque Israel estava sendo alimentado todos os dias por um maná. Toda manhã Deus abria a padaria celestial e descia pão fresquinho. Era a providência de Deus para o seu povo no deserto. Aqui eu vejo o cuidado, o amor que Deus tem para o seu povo. E o que Deus queria comunicar ao seu povo era que vocês precisam depender somente de mim, porque eu sou a providência para vocês. Eu não vou deixar faltar nada no deserto. Eu estou com vocês nesse deserto. Eu vou alimentar vocês nesse deserto. E Deus não deixa faltar. Toda manhã Deus providenciava o alimento para Israel recolher, comer naquele dia, e na manhã seguinte, na madrugada seguinte, Deus abria novamente a fornada fresquinha da padaria celestial e derramava do pão. Só que Israel está dizendo: eu não quero mais esse pão. Eu não quero mais esse maná. Eu não quero mais a providência dos céus. O meu desejo é comer das coisas do Egito. O meu desejo é de me alimentar das coisas que lá tinha. Eu quero comer carne. O meu desejo é outro. O meu desejo não é o desejo de Deus. A minha vontade não é a vontade de Deus. Eu não quero saber das coisas espirituais. Eu quero saber das coisas carnais. Eu quero viver os meus impulsos, os meus desejos. Eu quero que o Senhor satisfaça o meu desejo. A carne, ela é contrária ao Espírito. Paulo vai dizer: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Os meus desejos têm que estar de acordo com os desejos de Deus. A minha vontade tem que estar de acordo com as vontades de Deus. Eu preciso aceitar o que Deus tem preparado para mim diariamente. E tem que ser grato por isso. E eu louvo a Deus, porque Deus tem me sustentado em todos esses anos, não tem nos deixado faltar nada. Mas o povo está desejoso, o povo está chorando.
Ao ponto de Moisés orar ao Senhor, está dizendo, porventura fui eu que gerei esse povo? Porque tu colocaste o encargo desse povo sobre mim para os conduzir. Esse povo está sendo pesado demais para mim. Uma coisa, às vezes acontece, o povo cansa de tanta murmuração, de tanto questionamento. Para a vida da liderança, às vezes cansa. Moisés, como líder, está dizendo, Senhor, está pesado demais levar esse povo. E Deus vai dizer, reúna os anciões, que eu vou tirar do Espírito sobre você, vou colocar sobre eles, para poder dividir a carga. E às vezes a carga tem que ser dividida mesmo. Porque senão se torna pesado demais. E para Moisés, Deus ainda vai continuar dizendo, manda esse povo se consagrar. Porque eu vou atender eles, eu vou dar carne para eles. Eles querem carne, então eles vão ter carne. E só que eles não vão comer um dia, nem dois, nem uma semana, eles vão comer o mês todo. Ao ponto de sair pelo nariz. E aqui é que eu quero frisar o que nós dissemos no começo. O texto que nós lemos no começo. Porque a pressão, a murmuração é tão grande. Moisés, que é um homem que viu tantos sinais, tantas maravilhas, que Deus, através dele, fez tudo isso. Coloca um ponto de interrogação. É como se houvesse uma dúvida. Peraí, Deus. São 600 mil homens em pé diante de mim, fora mulheres e crianças. Ele está dizendo que tu vai dar carne de comer todo esse povo? O Senhor vai ter que matar muita vaca, muita ovelha. O Senhor vai ter que recolher todos os peixes do mar. E Deus, tão poderoso que é, que não mudou, que continua o mesmo, que diante de quadros e cenários terríveis, negativos aos nossos olhos, eu acho lindo quando Naum vai dizer, Deus tem um caminho no meio da tormenta, irmão. Deus tem uma porta de saída no meio da tormenta. O que nós estamos vivendo hoje não é nada para Deus. Se Deus estalar o dedo, tudo isso muda. Todo esse quadro muda. Deus vai dizer para Moisés, ei Moisés, porventura o meu braço se encolheu? Imagino eu, Deus falando para ele, esse povo realmente mexeu com a tua cabeça, Moisés. Esse povo realmente está enfraquecendo a tua fé, ao ponto de você querer me questionar se eu vou conseguir dar aquilo que eu estou falando que eu vou dar. Hoje mesmo, outra tradução diz, agora mesmo, tu vai ver se a minha palavra se cumpre ou não. Eu acho lindo isso. O poder de Deus continua o mesmo, não mudou. As circunstâncias, as situações mudam, mas Deus permanece o mesmo. Eu louvo a esse Deus glorioso que está no controle de tudo, de gerações em gerações, de eternidade em eternidade, Ele é o mesmo. Ele não muda, é imutável. O seu poder é o mesmo. E o texto vai dizer que Ele vai bradar ou vai mandar o vento soprar sobre o mar e trazer os cordonizes e derramar sobre o arraial. Ao ponto desse povo recolher os cordonizes um dia todo e amanhã do dia seguinte. Eu imagino a festa, a alegria daquele povo que estava chorando. Vamos comer carne. Lá em cima, Deus está dizendo, me rejeitando, estão me rejeitando, estão rejeitando a minha providência. O texto vai dizer que quando eles vão colocar, eles estão com a carne entre os dentes, a ira do Senhor se acende e uma praga vem sobre todo o povo.
porque Deus mandou a praga porque eles estavam comendo carne, não. Não é por causa disso. Porque se eles pedissem, Deus daria. Qual é o pai que pede, com um filho pede pão, vai dar uma serpente? Qual é o pai que o filho pede alguma coisa e ele vai deixar de atender o pedido de um filho? Mas desde que o filho seja um filho obediente, um filho que agrada o coração do pai. Mas a ira do Senhor se acende, sabe por quê? Está aqui registrado no versículo 20. Mais um mês inteiro até vos sair pelos narizes, até vos enfastiardes dela, porque rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Aqui está o X da questão. Não é pela carne. O choro é porque eles saíram do Egito, eles desejaram as coisas do Egito. Irmão, não temos que desejar nada desse mundo. Nós saímos desse mundo, Deus nos resgatou desse mundo, da escravidão do pecado. Éramos escravos, estávamos presos. Deus nos liberta, nos limpa. Nós não podemos ser aquilo que Pedro vai dizer, o cão voltando ao vômito e a porca lavada a revolver-se na lama. Não precisamos mais desse mundo, porque desse mundo nós não somos. Nós pertencemos a Deus. Estamos no deserto a caminho de uma terra prometida, mas há dificuldades, há problemas, mas Deus está conosco, como estava com esse povo, de manhã uma nuvem, à noite uma coluna, sempre guardando e protegendo. É o cuidado, o amor de Deus para conosco. E você também não está sozinho, diante desse quadro difícil, de pandemia, Deus está conosco, a vontade do Senhor vai prevalecer, temos que confiar, a mão do Senhor não se cortou, o poder dele continua o mesmo. Mas quando esse povo está comendo carne, a carne está entre os dentes, a ira do Senhor se acende. Vem uma peste sobre esse povo, uma peste muito grande, diz o texto. E sabe aonde o local que eles se encontram? Um lugar chamado Quibrote Tavá. Quibrote Tavá, que significa sepultamento dos desejos. Os nossos desejos precisam ser sepultados. Nós não vivemos mais para a inclinação da carne, para os nossos desejos carnais, para as nossas vontades carnais. Nós temos que viver pela vontade do Espírito. A vontade do Espírito tem que prevalecer sobre a nossa vida. Nós não precisamos desejar os alimentos que alimentam a nossa carne, mas nós temos que desejar o alimento que desce dos céus todos os dias. E esse alimento é espiritual, que vai alimentar a nossa alma, porque Jesus mesmo vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso está registrado também em Deuteronômio. Jesus disse, está confirmado em Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que alimenta a nossa alma. Então nosso desejo tem que ser mortificado, sepultado, as nossas vontades mortificadas e sepultadas. Que nessa manhã você possa ficar com essa palavra. Que nessa manhã todos os nossos desejos sejam sepultados. Porque nós fomos sepultados com Cristo na sua morte. Nós ressuscitamos com Ele também para uma nova vida. Eu e você somos nova criatura. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus te abençoe. Que a tua fé seja fortalecida. Que a tua confissão em Cristo Jesus continue sendo a mesma. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom.